Amém, né, irmãos? Irmãos, o assunto que a gente vai estudar hoje é um assunto bem conhecido. Como toda a palavra de Deus, o crente, ela tem que ser conhecida, né? E nós vamos falar um pouco sobre o apóstolo Paulo. Amém? Sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, irmãos, a história, né, conta que no ano 61 a 67, houve um período em que ele foi preso 2 vezes. E nesse meio aí, foi o período em que ele foi morto. Há alguns que dizem que foi depois do ano 67, mas sabe-se que foi morto. E por que Paulo foi morto, irmão? Vocês sabem por que ele foi preso? Por que ele foi morto? O que levou à prisão de Paulo? Exatamente, por perseguição. Mas o que levou a essa perseguição também por causa de porque ele era cristão, se intitulava cristão, tá? Então, a primeira carta que Paulo mandou a Timóteo, ele também estava preso em Roma. Como é que era essa prisão? Paulo, ele foi preso um período e ficou preso em uma casa, ficou uma prisão domiciliar. Essas prisões que acontecem no Brasil aí, prisão domiciliar, o camarada fica com a tornozeleira, só que naquele tempo não tinha tornozeleira, irmão. O camarada ficava preso em casa, Paulo alugou-se uma casa, então lá ele ficou preso na casa e um guarda romano ficava ali do lado, e ali podia receber visita, ele podia pregar o evangelho, ele podia escrever suas cartas, ele podia admoestar alguém, normal, tranquilo, certo? Nesse período aí do ano 61 para o ano 64. Quando ele foi preso em Jerusalém e levado para Roma. Vocês lembram? Ele passou 2 anos viajando até chegar em Roma. Ele teve uns percalços aí na estrada, mas chegou até Roma. Quando ele chega em Roma, ele passa 1 ano preso. 1 ano. Quando deu 1 ano certinho, o imperador Nero manda chamar Paulo para julgar a causa de Paulo. Irmãos, e a história conta que Paulo, quando ele foi conduzido ao imperador Nero, vocês sabem quem que era Nero? Além de rei, quem era a figura? Era um indivíduo, um psicopata, um cara psicopata. Olha, irmão, como é que você fala que Nero era psicopata? Vocês já perceberam que os psicopatas, eles têm facilidade de subir, de seguir carreira, de subir para cargos? Esses camaradas têm essa facilidade. São pessoas eloquentes nas palavras, costumam ludibriar o povo. Esses camaradas têm muita facilidade. E eliminam as concorrências. E para nós estar sabendo quem era Nero, para você ter noção, tanto que ele era bonzinho, ele mandou matar a própria mãe, tá? A mãezinha dele ele mandou matar. E quem mais, irmãos? Os filhos. Quem mais? Os irmãos. Aí você tira se ele era psicopata ou não. E Nero, estão só rindo, né? E Nero, por incrível que pareça, as pessoas tinham pavor de chegar na presença dele, porque ele não tinha nenhum remorso em condenar uma pessoa à morte. Quando ele não gostava de uma pessoa, que ele tinha um ranço com a pessoa, e essa pessoa viesse a julgamento, qualquer coisa parecida, se ele fizesse assim, acabou. Algumas vezes, talvez na maioria das vezes, era comum ele matava o indivíduo, e toda a família dele, que não tinha nada a ver no crime daquele camarada, ele mandava matar todo mundo. Estipava a família todinha, a história da família acabava ali. E Paulo estava sendo conduzido até Nero, que não gostava dos cristãos. Olha a cena. Que tal? Paulo tinha certeza que ia ser morto. Tinha certeza que ia ser morto. Quando Paulo é conduzido à presença de Nero pela primeira vez,
A história conta que o rosto de Paulo brilhava, igual quando ele mandou apedrejar Estevão. Brilhava. Quando Nero olha para ele, Nero não consegue fitar os olhos nele, não consegue segurar, olhar para o rosto de Paulo, então ele baixa a cabeça e diz assim: tira esse homem daqui. Liberta, 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 manda embora, manda embora. Não quero nem ver a cara desse sujeito aqui mais. Pode mandar embora. E ele, foi embora. E aí Paulo, então, sai novamente para fazer o quê, irmãos? Pregar o evangelho. Olha que benção. Sai pregando o evangelho. Depois de 2 anos que Paulo estava pregando o evangelho, Paulo estava em Troade pregando, quando sai a sentença de cadeia novamente. Irmão, tocaram fogo em Roma. Roma, na época, tinha 14 bairros. 10 bairros pegou fogo. 4 ficou sem pegar fogo. Os 4 bairros que não pegou fogo, foram os bairros onde os cristãos moravam. Os cristãos e os judeus ficavam. Os restos. E Nero, a história conta que foi Nero quem tocou fogo em Roma, queria botar a culpa em alguém. Queria botar a culpa em alguém. Enquanto a cidade pegava fogo, a história conta que Nero estava ouvindo uns toques de lira lá dentro do palácio. Ouvindo toque de música, para acalmar os nervos dele. Então ele põe a culpa nos cristãos, dizendo que os cristãos tinham tocado fogo em Roma, e aí começa uma grande perseguição. E aí, todos os cristãos que estavam em Roma, que não conseguiram fugir, foram executados. Alguns disseram que não era cristão. E como é que é isso, irmão? Dizer que não era cristão para Nero. Você tinha que ir em praça pública lá e tal, e igual Pedro fez com Jesus. Não conheço, e ele está recebendo a pena que merece. Mais ou menos nesse calibre aí. Não era fácil. Alguns foram queimados vivos e serviu de tocha para iluminar a cidade de Roma. Queimava, botava o camarada pendurado lá, botava fogo nele lá, e se fogo, óleo, e tocava fogo, ele ficava, os camaradas apregados no meio da cidade pegando fogo. Só que nesse período, aí Paulo foi preso novamente. Irmãos, aí Paulo escreve uma carta para Timóteo. Ele escreve para Timóteo, e vocês vão ver que Paulo, ele é a única vez, para uma única pessoa que ele escreve carta. Ele escreve para Timóteo, ele escreve 2 cartas, 1ª e 2ª Timóteo, ele escreve para Timóteo. Pessoal, uma carta pessoal dele para Timóteo. E levando em consideração que 60% do Novo Testamento quem escreveu foi Paulo. Paulo era uma pessoa muito querida. Paulo tinha muitos amigos. As pessoas gostavam muito de Paulo. Logo, Paulo, ele fundou a igreja na Ásia toda, onde tinha uma cidade que ele tinha a oportunidade, ele ia lá pregar o evangelho, lá ele fundava uma igreja e batizava o povo gostava de Paulo, e o povo ajudava Paulo nas suas viagens, com comida, e ele também trabalhava fazendo tenda. Eu sei que o amor prevalecia naqueles dias. E Paulo era uma pessoa, as pessoas gostavam muito dele. Com esse entendimento, eu quero convidar os irmãos agora para nós ir para a Bíblia. Amém? Quero convidar os irmãos que abram a sua Bíblia em 1 Timóteo, em 2 Timóteo, tá? 2 Timóteo, mas antes de nós lermos a Bíblia, vamos fazer uma oração. Amém? Do jeito que estamos, vamos cruzar a cabeça e orarmos. Pai amado que está no céu, santificado e exaltado é o teu santo e bendito nome. Damos graça por esta oportunidade que estamos aqui para estudar a respeito do teu amor sobre nós. Abençoa cada irmão que se encontra aqui presente, Pai amado, que essas palavras venham fazer morada em nosso coração, transformando a cada dia, com o poder do teu Espírito, nosso entendimento ao teu respeito. Dá-nos um coração de carne, que possamos refletir nesta mensagem e pôr em prática. Livra-nos de todo o mal, dá-me um entendimento à luz da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Quem encontrou, diga amém. 2 Timóteo 1, versículo 15. 2 Timóteo 1, versículo 15. Amém? Deixa o irmão Leões procurar ali na sua Bíblia de estudo. O irmão Leões comprou uma Bíblia nova. Olha que benção. Amém? Diz assim, nesta versão: como você sabe, isso Paulo para Timóteo. Como você sabe, todos os santos que vieram da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Amém?
Aí deu um ponto, né? Então, irmãos, aqui ele fala para Timóteo que os cristãos que vieram da província da Ásia para Roma não foram visitar ele quando ele estava preso. Ninguém. Inclusive, esses dois camaradas, Fígelo e Hermógenes, eram pessoas de dentro da igreja, pregadores da palavra. Talvez pela perseguição, a Bíblia não trata o porquê que eles abandonaram, mas sabe-se que eles não foram visitar Paulo quando estava na prisão. E aqui Paulo, então, está abrindo o coração para Timóteo, admoestando Timóteo sobre algumas coisas, porque Paulo estava preso e ele sabia que ia morrer, porque nessa ocasião aqui já era na segunda cadeia dele. Era a segunda vez que ele estava preso. Então, agora ele não estava mais em uma cadeia, em uma prisão domiciliar, ele já estava agora no calabouço, frio, úmido, esperando a sentença de morte, que era o julgamento, e ele tinha certeza. Agora que tinha começado uma grande perseguição sobre os cristãos, e o homem estava mandando matar, tocar fogo, com ele não ia ser diferente, porque ele era um dos líderes desse movimento. Então, ele começa a escrever para Timóteo. Ora, irmãos, a gente vê que Paulo, além dele ter muitos amigos, Timóteo era como um filho para ele. Paulo era um camarada sanguíneo, temperamento forte, um homem duro, mas nem por isso as pessoas não gostavam dele, muito pelo contrário. Já tinha Timóteo, que era mais calmo, mais novo, e eles se davam muito bem, e Paulo amava demais Timóteo. Então ele começa a escrever para Timóteo, ele sabia que ia morrer, para Timóteo ser firme, para aguentar ali, porque ele sabia que ele ia morrer. E então ele começa a escrever para Timóteo, dizendo: Timóteo, os irmãos me abandonaram, os que vieram da Ásia, ninguém me visita na cadeia. Cadê aquele amor que existia entre os irmãos? Cadê? Não pregava bonito, falava lindo, cadê esses irmãos? No versículo 16, ele continua dizendo: que o Senhor abençoe Onesíforo, que o Senhor abençoe Onesíforo e toda a sua família, pois ele me visitou e me animou muitas vezes. Suas visitas me revigoraram como um sopro de ar fresco, e ele nunca se envergonhou porque eu estava na prisão. De fato, quando ele veio a Roma, procurou-me por toda parte, tentando encontrar-me, e finalmente conseguiu. Que o Senhor dê a ele uma bênção especial no dia da volta de Cristo. E você sabe melhor do que eu, e você sabe melhor do que eu lhe posso contar, quanto ele me ajudou em Éfeso. Então, irmãos, Onesíforo era um cristão que, quando Paulo fundou a igreja de Éfeso, esse camarada foi alcançado pela misericórdia de Deus, e esse camarada gostava muito de Paulo. Então, para a gente ter uma noção da coisa, o tanto que ele vivia o evangelho, vivia esse entendimento do que é ser cristão. A igreja é uma extensão de Cristo. Nós somos uma extensão de Cristo. As pessoas esperam isso da gente, que nós possamos ser uma extensão desse Cristo que nós prega, de amor. A gente prega que Cristo é amor, e a gente tem que transparecer esse amor para as pessoas. Onesíforo entendeu essa mensagem, e ele saiu de Éfeso para visitar Paulo, que estava na cadeia. Vocês sabem quantos quilômetros dava de Éfeso para Roma? Quem se atreve a falar? Olha, não tinha carro, viu? Não tinha avião, tinha essas coisas não, irmão. Não tinha telefone, por mais antigo que seja, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, tá? Imagina quantos quilômetros esse camarada percorreu para chegar até Paulo. Quem se atreve a dizer? Não. 1.414 quilômetros ele saiu de Éfeso para Roma, para visitar um amigo. Onesíforo saiu. Agora Paulo diz o seguinte, irmãos. Paulo diz o seguinte, muito interessante o que ele fala aqui no versículo 16. Ele diz assim, irmãos: suas visitas me revigoraram como um sopro de ar fresco.
Você sabe o que é isso? Quando Paulo fala isso, quando Paulo escreve isso, ele conhecia muito bem o deserto. Quando a pessoa estava chegando perto de um oásis, nas proximidades de um oásis, e o vento quente do deserto, o vento sopra muito, passava pelo oásis, pela mata do oásis, pegava aquele clima fresco daquele momento e trazia para o deserto, e uma pessoa que estava quase desfalecendo de sede, o vento batia nele e ele entendia, porque ele era conhecedor da região, ele dizia, tem água por perto. Então ele se animava, ele ficava, eu tenho que encontrar essa água, que tem água aqui, eu não vou morrer de sede. Ele ficava animado. Foi isso que Paulo sentiu. A visita de Onesíforo, eu estava quase desistindo dessa caminhada, mas esse camarada veio me visitar, correndo o risco de morrer, ele e a família dele. Mas ele veio me visitar, ele não se preocupou com o que ia acontecer. Ele veio me visitar. Irmãos, preste atenção. Para a gente, uma visita é só uma visita. É só uma visita. Para o irmão Nildo, que está no leito da enfermidade, uma visita minha, para mim, é só uma visita, irmão. Agora, para o senhor, não é só uma visita. Para o senhor, é mais do que uma visita. Você tá ali doente, chega uma pessoa preocupada com você, vai orar com você. É diferente, irmão. É muito diferente. Uma pessoa que tem fome, para você pegar uma cesta básica de R$70, de R$100, para você só é R$100. Não vai deixar você nem rico nem pobre. Para ele é muita coisa uma cesta básica de R$100. É muita coisa, não é pouca coisa não. Para a gente é nadinha, mas para aquele camarada é muita coisa. Aí, irmãos, os irmãos lá de Éfeso ficaram orando por Paulo. Vamos orar, irmão, vamos chamar a igreja, vamos todo mundo se reunir e vamos orar por Paulo, que ele está preso. Certo, está certo, irmão. Mas tem pessoas, irmão Nildo, que não precisa só de oração. Tem pessoas, irmão Lães, que não precisa só da sua visita. Ele precisa da sua visita e de oração. Precisa de muito mais. Tem pessoas que, se eu ficar orando, ele está com fome, ele precisa de alimento. É isso que precisa. Precisa viver o amor. A lição vem trazendo esse assunto do amor de Deus. O que a gente pode fazer para agradar a Deus? O que um cristão pode fazer para agradar a Deus? Amar as outras pessoas, meus irmãos. Amar as outras pessoas. A igreja adventista, ela desenvolve um trabalho maravilhoso, que é um trabalho de humanidade, tá? Um trabalho social no meio da sociedade, de levar comida, de levar essas coisas. Beleza, mas nós temos que pôr isso em prática mais ainda. Porque é para isso que nós estamos aqui. A igreja, irmãos, ela é isso, ela é viver o que Onesíforo fez, sem barreiras, não tem barreira para o cristianismo, ele tem que ir lá, pregar o evangelho. Os irmãos ficaram com medo. Vamos orar. Paulo precisava de oração, sim, mas ele precisava mesmo era da visita dos irmãos. Ele está questionando aqui, Tiago, é por causa das visitas que ninguém foi visitar ele, e os indivíduos estavam lá em Roma. E ninguém foi visitar. Ninguém levou um copo d'água, levou uma comida diferente para ele, nada. Tem pessoas aí que estão nessa situação. E às vezes é um vizinho, e a gente não sabe. Às vezes membro da igreja, pessoas de dentro da igreja às vezes estão aí, passando por necessidade, mas como a gente não tem o costume de Onesíforo, de visitar as pessoas, a gente não sabe de nada que acontece na igreja. Só sabe se alguém passou, alguém contou, muito raro. A igreja tem que viver isso. Tem que viver. E digo mais, irmãos, se a gente perder a essência do cristianismo, essa vontade de pregar o evangelho, de levar comida a quem tem fome, de viver tudo isso que nosso Jesus nos ensinou, você sabe o que eu ouso dizer? Pode fechar as portas da igreja. Pode fechar as portas da igreja. Se a igreja não está fazendo esse trabalho, para que nós estamos aqui? O cristão que entende que ser crente é entrar por essa porta daí, e sentar no banco, ir para casa, no dia de sábado, vir na quarta, no domingo, mas ele não vivencia isso aqui na vida dele, ele está perdendo o tempo dele, irmão. Ele está perdendo o tempo dele porque Cristo, lá em Mateus, ao ele falar do julgamento, ele levou essas questões. Ele trouxe essas questões para dentro da igreja no julgamento. Ora, eu estava preso e vocês não me visitaram. Paulo estava preso e só um foi visitar. E disse que se animou. Ora, Onesíforo com certeza chegou em Paulo. Paulo, meu irmão, tu está aí debilitado desse jeito, o que foi? Tu está arrasado, ora o que foi, irmão? Eu estou aqui, é preso, rapaz.
E só você está aqui me visando. Pô, não desista não, meu amigo. Não desista não, Paulo. Tem muita gente orando, tem muita gente convicta na tua mensagem, Paulo. Se tu desistir, o que é que vai ser? Mesmo que tu morra. Se tu vai morrer, que seja para a honra e glória de Deus, Paulo. Não desiste. Tu vai morrer de qualquer jeito, Paulo. Se Cristo não voltar, tu vai morrer. Ou que seja de uma doença, ou que seja de qualquer jeito, tu vai morrer. Mas tu não pode desistir. Eu tenho que sair daqui e levar para os nossos irmãos que estão lá em Éfeso o tanto que tu está prevalecendo na mensagem. Levando conhecimento aqui para as pessoas que estão pelo aqui, tudo em Roma. Tu já pregou para muita gente. Agora, na reta final, tu vai desistir. Não faça isso, meu irmão. E Paulo, ao ouvir isso, eu imagino que Paulo tenha dito, foi Deus que mandou esse homem aqui. Foi o Espírito Santo que conduziu esse homem aqui, porque ele sabia como é que eu estava. Quantas vezes, irmão, tem irmãos aí que estão aí à beira de desistir do caminho. E chegam os irmãos na casa dele, ora, canta, leva comida, leva um abraço. Dá um abraço para quem está com desprezo, irmão, quem é desprezado, é muita coisa. Para a gente é só um abraço. Tem pessoas que precisam do afeto das pessoas. E nós estamos filhos de Jesus, irmãos. Jesus disse, como é que eu sei que vocês estão me amando? Se vocês guardam o meu mandamento, o que Deus mandou você fazer? Amar as pessoas. Ora, irmão, você tem como você provar esse assunto que você está dizendo? Tenho, irmão. Eu tenho como. Vamos abrir nossa Bíblia em Tiago. Abre aí, em Tiago. Em Tiago 1. Tiago 1. Capítulo 1, versículo 26 e 27. Quem encontrou, diga amém. 26 e 27. Amém? Diz assim, irmãos, olha o que o Espírito diz à igreja. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua ferina, está apenas enganando a si mesmo. E a sua religião não vale nada. Pessoas que vivem falando da vida dos outros, irmãos. Pessoas que, em vez de tirar tempo para estar buscando o poder de Deus, ajudando, levando comida a quem tem fome, visitando as pessoas que estão no leito da enfermidade, que estão falando da vida dos outros e estão vindo para a igreja, o Espírito está dizendo para essa pessoa que ele está perdendo o tempo dele. Não vale de nada. No versículo 27, ele diz assim, a verdadeira religião, irmãos, é que Deus, o nosso Pai, aceita, a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e sem falha, é aquela que cuida dos órfãos, das viúvas, nas suas dificuldades, e que permanece fiel ao Senhor, sem se contaminar com o mundo. Olha o que ele diz na dificuldade. O que é dificuldade, irmão? Dificuldade é a pessoa que está passando fome, uma pessoa que está doente. Isso é dificuldade, que perdeu o emprego, que tem conta para pagar, que tem remédio para comprar, e não tem um centavo. Isso é dificuldade. Que vive de um bolso da família, que foi cortado. A igreja está aqui, é para mostrar o amor de Jesus Cristo. É para isso que nós estamos. Temos que viver isso. Onesífero entendeu essa mensagem. Ele fazia isso. E às vezes, a gente vê, irmão, eu vou contar uma história para vocês, que aconteceu, e os irmãos conhecem muito bem essa história. Uma certa feita, aqui na igreja, uma mulher, ela adoeceu, a irmã Sônia, você lembra dela? Ela adoeceu, parece que o útero dela, um negócio lá, que deu uns miomas lá, e a gente começou a comprar remédio. Você lembra que a igreja se uniu e começou a comprar remédio para ela, e a doença foi se agravando, e aquele coisa e tal, e quando foi um certo dia, olha o que o Espírito Santo faz, irmãos. A minha esposa olhava o menino da Jaqueline, uma enfermeira, e aí a Jaque, todo mês ela dava uma cesta básica para um vereador lá do bairro Boa Vista, para ele fazer política, dar para quem ele quer, para dizer que era bom. E a minha esposa ficou sabendo. Aí ela disse assim, Luciane, eu tenho que doar uma cesta. Por que tu não doa para os irmãos, para da igreja? Eles fazem uma doação tão boa aí, para a pessoa realmente, tu fica doando para vereador, esses caras estão se promovendo às tuas custas. Aí, você sabe o que aconteceu? A Lucilene disse, não, pois tá bom, ela foi comprou a cesta, eu vou deixar ela na casa da Dió. Se a Dió lembra desse negócio, foi deixar a cesta na casa da Dió. A Dió, aí, para deixar lá para onde a caçanha morava, mas na realidade era para deixar ela na sua casa.
Porque ela sabia onde é que era. Se cada dia foi disse, olha, ela mora para colar. Ela poderia muito bem ter deixado na sua casa. Não, deixa aqui que eu entrego. Mas o Espírito Santo não queria que ficasse na casa da Dió essa cesta. Queria que a enfermeira fosse lá ver a mulher. Pegou a enfermeira, a cesta básica, levou lá na casa da Sônia. Quando chegou, entregou a ela lá, a mulher viu a situação dela, ia saindo. Quando saiu, onde entrar no carro, ela disse, essa mulher está morrendo. Lucilene, essa mulher está morrendo. Pode mandar cavar a cova dela, que ela está morrendo, ela vai morrer. Se ninguém fizer nada, ela vai morrer. Poderia ter sido eu ter levado essa cesta, o Orleans, mas a gente não é da área da saúde. Quando ela viu a mulher está morrendo, minha irmã, nós temos que fazer alguma coisa pela vida dessa mulher, que ela vai morrer, vai deixar essas crianças. E aí, irmão, ela disse, agora para frente eu vou entrar nesse assunto. E correu e tal, mas o diabo, irmão, ele é muito sagaz. Aí o diabo foi lá e entupiu essa mulher de serviço, que ela começou a esquecer a Sônia. E a mulher, aí a Lucilene, e a mulher lá, não, mulher, eu estou topada demais de serviço. Lucilene, eu não sei, mas eu estou com problema em casa com meu marido, eu estou com problema no meu trabalho. Para a mulher abandonar a Sônia. Mas o Espírito Santo não deixou de graça. Tocou no coração dela, Lucilene, mulher não faz isso não, pelo amor de Deus, a mulher está contando contigo, tu deu o número do teu telefone, vai lá. E a mulher foi lá de novo, aí correu no hospital, mandou a Sônia ir para o hospital, ela de influência com o pessoal, um médico, arrumaram para fazer a cirurgia. Nisso, quando ela foi para fazer os exames, aí veio uma referência de remédio. Você lembra, Mandió? Que o médico agora vai tomar remédio de verdade. Aí tinha que fazer a infusão de sangue nela, porque ela nem sangue não tinha mais, irmão. O sangue dela estava virando água. Esse negócio foi um auê. Ela ficou com 2 litros de sangue, uma pessoa que é 7 litros, mãe, a pessoa tem de sangue, né? No corpo, um ser humano adulto, é 7 litros de sangue, né? É 7 litros, ela só tinha 2 litros de sangue no corpo. Estava morta. E aí começou, e os irmãos ajudando, nós da igreja aqui, ajudando com remédio, comprando remédio para ela poder, e aí, e cesta básica também, a igreja correndo atrás, né? Aí você sabe o que acontece, irmão? Você sabe o que acontece? Uma certa vez, um irmão me ligou, dizendo assim, irmão, não dê o dinheiro para ela que ela vai gastar. Olha a preocupação desse irmão. Não dê o dinheiro para ela não, irmão, que ela vai gastar esse dinheiro. Ela não está tão doente como está pensando, não. Eu conheço. Olha o tanto que o diabo é sagaz. Mas eu estou precisando, irmão, que você vai ajudar uma outra pessoa a colar para mim. E eu vou encerrar essa história aqui. E aí, irmão, você vai lá hoje, ela fez a cirurgia, foi retirado o útero e está se recuperando. Amém? Amém? Para a honra e glória do nosso Deus. E a igreja adventista aqui do bairro Novo Horizonte presenciou e viveu e ajudou no que pôde aquela mulher. Porque nós somos igreja missionária, irmãos. Tem que continuar visitando. E para acabar de completar, irmãos, a filha dela tem pânico, aquela síndrome do medo. A miudinha, vê pavor em tudo. Quando nós íamos lá deixar a cesta básica na casa dela, a menina a gente ficava nela todo encabulado. Não, bora embora, vamos embora. Nós íamos embora logo para não estressar muito a criança. Ela é autista. Mas o trabalho que Jesus nos propôs para nós fazer, nós temos que fazer com amor. Onesífero, ele entendeu isso. Paulo estava numa situação lastimável, mas Onesífero foi lá, vivenciou o amor, vivenciou. E ele não teve medo de ser perseguido. Por último, Paulo foi decapitado. Quando ele foi levado a julgamento, ele não escapou. Ele não poderia ser crucificado porque ele tinha dupla nacionalidade. Ele era judeu, mas também era um cidadão romano. Então, ele não poderia passar pelo martírio. Então, ele foi decapitado. E isso é que nós, como adventistas do 7º dia, o povo do advento, que aguarda a volta de Jesus, temos que fazer até o dia que ele chegar. O ano passado, a igreja desenvolveu um ótimo trabalho. E esse ano, com fé em Jesus Cristo, nós vamos ser melhor do que o ano passado. Amém? Porque nós temos que ser melhor hoje do que nós fomos ontem. Ontem nós somos bons, hoje nós temos que ser melhor. E o ano passado a gente foi bom. Esse ano nós temos que ser melhor, mas não para nós, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa nos abençoar, irmãos.